Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um 100 edição especial. Hoje é quinta-feira, uma quinta-feira histórica, dia em que o Senado Federal decidiu pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff por até 180 dias. No programa de hoje eu vou conversar com o Augusto Nunes, Marco Antônio Villa e Carlos Graeb, que você já conhece bem. Muito bem. Senhores, o Michel Temer se prepara para o pronunciamento. Acompanhe. Vamos lá para o Palácio do Planalto. Olha o Blaino Maggi ali atrás. Acabou de aparecer ali. Familiares, amigos, senhoras e senhores. Eu pretendia que esta cerimônia fosse extremamente sóbria e discreta, como convém ao momento que vivemos. Entretanto, eu vejo o entusiasmo dos colegas parlamentares, dos senhores governadores, e tenho absoluta convicção de que este entusiasmo deriva precisamente da longa convivência que nós todos tivemos ao longo do tempo. Até pensei, num primeiro momento, que não lançaria nenhuma mensagem nesse momento. Mas percebi, pelos contatos que tive nestes 2 últimos dias, que indispensável seria esta manifestação. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional, nos potenciais do nosso país, em suas instituições sociais e políticas, e na capacidade de que, unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Ninguém, absolutamente ninguém, individualmente, tem as melhores receitas para as reformas que precisamos realizar. Mas nós, governo, parlamento e sociedade, juntos vamos encontrá-las. Eu conservo a absoluta convicção de que é preciso resgatar a credibilidade do Brasil no concerto interno e no concerto internacional, fator necessário para que empresários dos setores industriais, de serviços, do agronegócio e os trabalhadores, enfim, de todas as áreas produtivas, se entusiasmem e retomem em segurança,
com seus investimentos. Teremos de incentivar de maneira significativa as parcerias público-privadas, na medida em que este instrumento poderá gerar emprego no país. Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da atuação dos setores produtivos, empregadores de um lado e trabalhadores de outro. São estes dois polos que irão criar a nossa prosperidade. Ao Estado compete, vou dizer aqui o óbvio, compete cuidar da segurança, da saúde, da educação, ou seja, dos espaços e setores fundamentais que não podem sair da órbita pública. O restante terá que ser compartilhado com a iniciativa privada, aqui entendida como a conjugação de ação entre trabalhadores e empregadores. O emprego, sabemos todos, é um bem fundamental para os brasileiros. O cidadão, entretanto, só terá emprego se a indústria, o comércio e as atividades de serviço estiverem todas caminhando bem. De outro lado, um projeto que garanta a empregabilidade exige a aplicação e a consolidação de projetos sociais, por sabermos todos que o Brasil, lamentavelmente, ainda é um país pobre. Portanto, reafirmo, e o faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e encetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas, não é? Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Quando menos fosse, sê-lo-ia pela minha formação democrática e pela minha formação jurídica. Quando me pedirem para fazer alguma coisa, eu farei como Dutra. O que é que diz o livrinho? O livrinho é a Constituição Federal. Nós temos de organizar as bases do futuro. Muitas matérias estão em tramitação no Congresso Nacional. Eu até não ia falar, viu? Mas como todo mundo está prestando atenção, eu vou dar toda uma programação aqui, né? As reformas fundamentais serão fruto de um desdobramento ao longo do tempo. Uma delas, eu tenho empenho e terei empenho nisso, porque creio nela, é a revisão do Pacto Federativo. Estados e municípios precisam ganhar autonomia verdadeira, sob a égide de uma federação real, não sob uma federação artificial, como vemos atualmente. A força da União, nós temos que colocar isso na nossa cabeça, deriva da força dos estados e dos municípios. Há matérias, meus amigos, controvertidas, como a reforma trabalhista e a previdenciária. A modificação que queremos fazer tem como objetivo, e só se este objetivo for cumprido, é que elas serão levadas adiante,
mas tem como objetivo o pagamento das aposentadorias e a geração de emprego, para garantir o pagamento, portanto. Tem como garantia a busca da sustentabilidade para assegurar o futuro. Esta agenda, difícil, complicada, não é fácil, ela será balizada, de um lado, pelo diálogo e de outro, pela conjugação de esforços. Ou seja, quando editarmos uma norma referente a estas matérias, será pela compreensão da sociedade brasileira. E para isso é que nós queremos uma base parlamentar sólida, que nos permita conversar com a classe política e também com a sociedade. Executivo e legislativo precisam trabalhar em harmonia e de forma integrada, até porque no Congresso Nacional é que estão representadas todas as correntes de opinião da sociedade brasileira. Não é apenas no Executivo. Lá no Congresso Nacional estão todos os votos de todos os brasileiros. Portanto, nós temos que governar em conjunto. Água. Só física, né? O resto vai bem. Então, nós vamos precisar muito da governabilidade. E a governabilidade exige, além do que eu chamo de governança, que é o apoio da classe política do Congresso Nacional, precisa também de governabilidade, que é o apoio do povo. O povo precisa colaborar e aplaudir as medidas que venhamos a tomar. E, nesse sentido, a classe política, unida ao povo, conduzirá ao crescimento do país. Todos os nossos esforços estarão centrados na melhoria dos processos administrativos, o que demandará maior eficácia da governança pública. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. O Brasil, meus amigos, vive hoje sua pior crise econômica. São 11 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos, déficit quase de 100 bilhões de reais, recessão e também grave a situação caótica da saúde pública no Brasil. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. De imediato, precisamos também restaurar o equilíbrio das contas públicas, trazendo a evolução do endividamento do setor público de volta ao patamar de sustentabilidade ao longo do tempo. Quanto mais cedo formos capazes de reequilibrar as contas públicas, mais rápido conseguiremos retomar o crescimento. A primeira medida na linha desta redução está, ainda que modestamente, aqui representada. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E, ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Já estão encomendados estudos
para eliminar cargos comissionados e funções gratificadas. Sabidamente, funções gratificadas desnecessárias. Sabidamente, na casa de milhares e milhares de funções comissionadas. Eu quero também, para tranquilizar o mercado, dizer que serão mantidas todas as garantias que a direção do Banco Central hoje desfruta para fortalecer sua atuação como condutora da política monetária e fiscal. É preciso, meus amigos, e aqui eu percebo que eu fico dizendo umas obviedades, umas trivialidades, mas que são necessárias, porque ao longo do tempo eu percebo como as pessoas vão se esquecendo de certos conceitos fundamentais da vida pública e da vida do Estado. Então, quando eu digo é preciso dar eficiência aos gastos públicos, coisa que não tem merecido maior preocupação no Estado brasileiro, nós todos estamos de acordo com isso. Nós precisamos atingir aquilo que eu chamo de democracia da eficiência, porque se no passado nós tivemos, por força da Constituição, um período da democracia liberal, quando os direitos liberais foram exercitados amplamente, se ao depois, ainda ancorado na Constituição, nós tivemos o desfrute dos chamados direitos sociais que estão previstos na Constituição, num dado momento, aqueles que ascenderam ao primeiro patamar da classe média começaram a exigir eficiência, eficiência do serviço público e eficiência dos serviços privados. E é por isso que hoje nós estamos na fase da democracia da eficiência, com o que eu quero contar, com o trabalho dos senhores ministros, do Parlamento e de todo o povo brasileiro. Eu quero também remover, pelo menos nós faremos um esforço extraordinário para isto, a incerteza introduzida pela inflação dos últimos anos. Inflação alta, vai mais uma trivialidade, atrapalha o crescimento, desorganiza a atividade produtiva e turva o horizonte de planejamento dos agentes econômicos. E sabe quem sofre as primeiras consequências desta inflação alta? É a classe trabalhadora e os segmentos menos protegidos da sociedade, é que pagam a parte mais pesada dessa conta. Nós todos sabemos que há um bom tempo o mundo está de olho no Brasil. Os investidores acompanham com grande interesse as mudanças no nosso país. Havendo condições adequadas, e nós vamos produzi-las, a resposta será rápida, pois é grande a quantidade de recursos disponíveis no mercado internacional e até internamente, e ainda maior as potencialidades no nosso país. É com base no diálogo, nós adotaremos políticas adequadas para incentivar a indústria, o comércio, os serviços e os trabalhadores. E a agricultura, tanto a familiar quanto o agronegócio. Precisamos prestigiar a agricultura familiar, que é quase um microempreendimento na área da agricultura, especialmente apoiando e incentivando os micros, pequenos e médios empresários. Além de modernizar o país, estaremos realizando o maior objetivo do governo: reduzir o desemprego, que há de ser, os senhores percebem que eu estou repetindo este fato, porque eu tenho tido, e os senhores todos têm tido, contato em todas as partes do país com famílias desempregadas. E nós vemos o desespero desses brasileiros que contam com um país com potencialidades extraordinárias e que não consegue levar adiante uma política econômica geradora de empregos para todos os brasileiros. Quero falar um pouco sobre a atuação na linha interna e externa do Brasil. E esses princípios estão consagrados na Constituição de 88, senador Mauro Benevides, que nós ajudamos a redigir, não é? E eu indico, porque esses preceitos,
indica um caminho natural para a definição das linhas da atuação interna e externa do Brasil. Os senhores veem que eu insisto muito no tema da Constituição, porque, a meu modo de ver, toda vez que nós nos desviamos dos padrões jurídicos, e o direito existe exata e precisamente para regular as relações sociais, quando nós nos desviamos dos limites do direito, nós criamos a instabilidade social e a instabilidade política. Por isso que eu insisto sempre na invocação do texto constitucional. Pois muito bem, nesta Constituição, a independência nacional, a defesa da paz e da solução pacífica de conflitos, o respeito à autodeterminação dos povos, a igualdade entre os Estados, a não intervenção, a centralidade dos direitos humanos e o repúdio ao racismo e ao terrorismo, dentre outros princípios, são valores profundos de nossa sociedade e traçam a imagem de um país pacífico e ciente dos direitos e deveres estabelecidos pela nossa Constituição. São, meus amigos, esses elementos de consenso que nos permitem estabelecer bases sólidas para a política externa que volte a representar os valores e interesses permanentes do nosso país. A recuperação do prestígio do país e da confiança em seu futuro serão tarefas iniciais e decisivas para o fortalecimento da inserção internacional da nossa economia. Agora, em agosto, o Brasil estará no centro do mundo com a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Bilhões de pessoas assistirão jogos. Jornalistas de vários países estarão presentes para reportar o país sede das competições. Muito além dos esportes, sabemos disso, as pautas se voltarão para as condições políticas e econômicas do país. Tão cedo, não voltaremos a ter oportunidade como esta, de atrair a atenção de tanta gente ao mesmo tempo em todos os cantos do mundo. Nesta tarde de quinta-feira, porém, e desde já pedindo desculpas pelo possível, para usar um refrão, né? Pelo possível alongado da exposição, eu quero reiterar que a minha intenção era realizar esta cerimônia, digamos assim, com a maior sobriedade possível. Estamos fazendo, porque sem embargo do entusiasmo de todos os senhores, todos nós compreendemos o momento difícil, delicado, ingrato que estamos todos passando. Por isso, nesta tarde de quinta-feira, não é momento para celebrações, mas para uma profunda reflexão. É o presente e o futuro que nos desafiam. E não podemos olhar para a frente com olhos de ontem. Olhamos com olhos do presente e olhos no futuro. Faço questão, e espero que sirva de exemplo, de declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff. Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a observância à liturgia nas questões, no trato das questões institucionais. É uma coisa que nós temos que recuperar no nosso país. Uma certa cerimônia não pessoal, mas uma cerimônia institucional. Uma cerimônia em que as palavras não sejam propagadoras do mal-estar entre os brasileiros, mas, ao contrário, que sejam propagadoras da pacificação, da paz, da harmonia, da solidariedade, da moderação, do equilíbrio entre todos os brasileiros. Tudo o que disse, meus amigos, faz parte de um ideário que ofereço ao país, não em busca da unanimidade, que é impossível, mas como início de diálogo com busca de entendimento. Farei muitos outros pronunciamentos. E meus ministros, também, meus ministros é exagerado, são ministros do governo. O presidente não tem vice-presidente, não tem ministro. Quem tem ministro é o governo. Então, os ministros do governo farão manifestações nesse sentido, sempre no exercício infatigável
de encontrar soluções negociadas para os nossos problemas. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos, é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E aí, meus amigos, eu quero dizer, mais uma vez, da importância desta harmonia entre os poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a determinação da própria Constituição, e eu a cumprirei, no sentido de que cada órgão do poder tem as suas tarefas. O Executivo executa, o Legislativo legisla, o Judiciário julga. Ninguém pode interferir em um ou outro poder por uma razão singela. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ora bem, nós não somos os donos do poder, nós somos exercentes do poder. O poder, está definido na Constituição, é do povo. Quando o povo cria o Estado, ele nos dá uma ordem. Olha aqui, vocês que vão ocupar os poderes, exerçam-no com harmonia, porque são órgãos exercentes de funções. Ora, quando há uma desarmonia, o que há é uma desobediência à soberania popular, portanto há uma inconstitucionalidade. E isso nós não queremos jamais permitir que se pratique. Dizia aos senhores que a partir de agora nós não podemos mais falar em crise. Trabalharemos. Aliás, há pouco tempo eu passava por um posto de gasolina na Castelo Branco e o sujeito botou uma placa lá. Não fale em crise. Trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase com 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil, porque isso cria também um clima de harmonia, de interesse, de otimismo, não é verdade? Então, não vamos falar em crise, vamos trabalhar. O nosso lema, que não é um lema de hoje, o nosso lema é ordem e progresso. A expressão da nossa bandeira não poderia ser mais atual, como se hoje tivesse sido redigida. Finalmente, meus amigos, fundado num critério de alta religiosidade, e vocês sabem que religião vem do latim religo, religare, portanto você, quando é religioso, você está fazendo uma religação, e o que nós queremos fazer agora com o Brasil é um ato religioso, é um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso país. Por isso que eu peço a Deus que abençoe a todos nós, a mim, a minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro, para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Muito bem, esse foi, portanto, o primeiro discurso de Michel Temer, agora na cadeira de presidente da República. Eu vou passar rapidamente a bola para vocês, mas alguma coisa a gente pode pontuar, né? Dá para separar ao lado da retórica toda, essa coisa da pacificação, do religare agora no final, e também algumas medidas ali que ele apontou, como vou manter os programas sociais, a questão do emprego, do desemprego. Que quer começar? Vila. Olha, depois eu quero falar a questão do PT lá no final. Tá bom. Deixei marcado aqui. Eu anotei tudo. Bom o PT saber que você não se esqueceu Não, nunca me esqueço. Eu fiquei anotando aqui, claro, concordo, Silvio, tem a coisa da retórica. Nós somos um país latino, gostamos muito de falar, nem sempre tem conteúdo, a retórica muitas vezes é pobre. O Eduardo Cardoso é um exemplo disso. A retórica se aperta, não tem nada, tal, né? Ele é o Pacheco da AGU, tal. Mas ele começou e terminou quase que do mesmo jeito, ouviu? Ele começa falando em pacificar, né?
Bem, não há quem discorde que a nação tem de ser pacificada. É difícil alguém dizer que tem de ter guerra. Excetuando alguns malucos do MTST, do MST, esse sim, do PCO, aqueles que estão a serviço do projeto criminoso de poder, que eu vou ter de abandonar a expressão e é um problema que eu vou ter daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas, né? Então, agora, pacificar a nação. Tudo bem, eu acho que esse é o papel, especialmente no momento de tensão e no dia que foi aprovado a admissibilidade, foi recebido o processo pelo Senado, melhor dizendo, que vai processar e julgar e condenar o presidente. Isso está na cara. Ele fala em seguida no governo de salvação nacional. Ele já tinha dito isso no governo de unidade e acho que todos aqueles concordam. É um momento agora de todos os partidos colaborar. Claro que o PT é um partido criminoso, é uma organização criminosa, viola a Lei 9.096, o artigo 98, inciso 3º. Se vigorasse, o PT não teria registro legal. Tal. Mas todos concordam, os brasileiros bem que tem que ter um governo de salvação nacional, porque a situação realmente é a mais grave da história do Brasil republicano, em termos econômicos, políticos e tal. Isso é verdade, até aí também concordo. Ter o diálogo. Meu diálogo é a base da democracia. Se é uma coisa que o governo Dilma não teve, por exemplo, foi a questão do diálogo, né? Sempre uma forma autoritária. Ela mesmo, o próprio Temer, eu estava lendo hoje nos jornais, reclamou para o Lula que nunca conseguiu terminar uma frase para Dilma, porque ela interrompia no meio da frase e ele falou, mas não é possível conversar com uma pessoa que você não termina uma frase e tal. Interrompendo, né? No meio da mesóclise, Eu gostei do celuía. Assim, o governo como agia na oposição. Como agia na oposição, né? Conversa. Aí ele coloca um ponto central que ele que ele volta algumas vezes, retomar o crescimento econômico, ele voltou à questão do emprego e tal. Perfeito. Resgatar a credibilidade do governo, também. É uma tarefa, e externamente. Né? Então, isso é uma tarefa e o ministério dele é que joga esse papel. Vamos ver se ele vai fazer marcação cerrada com os ministros que diz ele é do governo e não do presidente. Vamos ver. Aí ele aí começa responder ao discurso do PT, que é um segundo momento que é para responder ao PT. E ele precisa fazer isso, porque senão o PT ocupa todo o espaço. Então, vai manter os programas sociais, fez questão de citá-los, alguns deles, o Bolsa Família, o Pronatec, ProUni e etc. Aí, quando ele foi falar das reformas, ele também respondeu ao PT. Reformas mantendo os direitos adquiridos. Citou a trabalhista e a previdenciária e tal, né? Aí, ele entrou num ponto que é um ponto complicado, que é revisar o Pacto Federativo, que é para agradar o Congresso. Aí já é olhar para o Congresso, os estados e municípios. E município no Brasil entrou como ente federativo, que é um absurdo, mas está na Constituição de 88. Eu não queria saber como é que vai revisar esse Pacto Federativo, que vamos ver a questão dos tributos. No fundo, envolve também a questão tributária, o que fica com o município... Envolve só essa questão. Vamos resumir ao Buziles. Que a questão é a grana. O Rio de Janeiro está falido, o Rio Grande do Sul, etc. Então como vão resolver? Quebrados. Mas a União também está quebrada. Não tem dinheiro nem para terminar o mês de maio. Não tem dinheiro a União para terminar o mês de maio. Olha a situação. Aí ele falou da Lava Jato, que também é uma resposta à sociedade, aí não ao PT, né? Falou que ela vai ter prosseguimento, ninguém pensa em fazer nada disso, etc. Falou do Banco Central, que é aquelas questões econômicas. Falou de eliminar os cargos comissionados que a sociedade quer, deseja e vai cobrar de Michel Temer. Ele falou que são milhares, etc. Falou que enxugou os ministérios, esse é um sentido também bastante positivo. Mas aí entrou num terreno final que eu fiquei pensando, e repetiu, inclusive até que o senador Antônio Anastasia, que nós até entrevistamos hoje de manhã, disse também, não é um momento de celebrar. Aí eu tenho uma profunda discordância com o presidente Michel Temer. É momento de celebrar. Nós tivemos uma vitória histórica, uma eleição é uma vitória importante. Isso foi muito mais que uma eleição, mas muito mais, que nós tivemos de destruir um projeto que se alicerçava em 3 poderes, que dizia que controlava as Cortes Superiores de Brasília, que comprava maiorias no Congresso Nacional e que no Executivo controlava ministérios, bancos, empresas estatais, agências de regulação, fundos de pensão. Puxa vida, temos de celebrar e nós não conseguimos aí saber a importância dessa vitória só daqui a alguns anos. Porque para destruir o projeto criminoso de poder, que há 3 meses atrás parecia invencível, há 3 meses. É bom lembrar que quando entrou, o ano passado, no quarto trimestre, foi apresentado pelos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, pela professora Janina Pascoal, entrou e falou, não vai ser aceito. Aí, por decisão do STF, só podia ser o presidente, acabou aceitando. Alguns disseram
que aquilo, quando foi criada a comissão, como o Supremo determinou, aquilo ia enterrar o processo de impeachment. Eu já estou em 2016. Então, há cerca de 3 meses atrás, quem falasse ainda em impeachment, as pessoas falavam, esse sujeito está meio fora do mundo. Quando o Lula foi para a Casa Civil, mais ainda, é momento de celebrar. Nós tivemos uma vitória tão grande, porque o PT não tinha força que imaginávamos e o Lula não era o líder, não era o cara, como diz Obama, né? Muito pelo contrário, nós vimos que eles eram extremamente frágeis, bastava pressioná-los e tal. Então, nesse ponto eu discordo. Quando ele fala do passado, e eu estou concluindo, ele fala assim, e o passado? Aí ficou uma coisa para mim. No domingo, eu li uma entrevista do Roberto Freire, ele usou uma expressão que eu não gosto, revanchismo. Não queremos ser revanchistas. Isso me lembra a época da transição do final do regime militar. Eu acho que, eu não sei o que eles entendem por revanchismo. Justiça não é revanchismo. É condição sine qua non, uma auditoria nos ministérios, bancos, empresas estatais, em tudo. Eu acho que é uma exigência da sociedade. Achar que a gente vai jogar sujeira para baixo do tapete não dá. E ficou, eu quero ver, quando dá tempo ao tempo, um tempo curto, que ele sabe, se esse passado, o que é? E, finalmente, ele falou da questão do respeito às instituições, aí é um tapa na cara do PT, né, que as instituições, elas têm uma estrutura, têm um respeito, têm um formalismo que tem de ser seguido, tal. O que nós vimos nas últimas semanas, naquele mesmo lugar no Palácio do Planalto, foi um escracho, as pessoas colando com fita crepe na bandeiras, tudo. O que é isso? MST. O que é isso? Virou uma palhaçada. Então, aí nesse ponto concordo, etc, tal. Agora, tem umas coisas um pouco piegas, pobre, e me desculpe, senhor Michel Temer, eu gosto sempre daquelas coisas assim. Quando o senhor falou da placa, essa placa eu já vi 1000 anos atrás, até a minha avó já falou, desculpe. Não devemos falar em crise, devemos trabalhar, tal. Devemos falar em crise. Porque a crise não é ausência de trabalho, não há trabalho porque tem crise. O problema não é essa a questão. O senhor está absolutamente errado sobre isso. Pensei que você ia dar uma frase igual, falou imposto de gasolina, eu lembrei de onde eu ponho gasolina, que o senhor fala, se for para sonhar pequeno, eu não durmo. Pô, essa frase é 300 vezes melhor que a sua, né? Ou seja, quase um fragmento pré-socrático, parece o Heráclito. Se for para sonhar pequeno, eu não durmo. Eu falei, pô, cara, ser melhor que os filósofos brasileiros, 90 Marilena Chauí, eu nunca diria isso, né? E ficou anos e anos recebendo dinheiro, ele deve ganhar uma gorda aposentadoria, e esse senhor trabalhador, teve uma grande sacada. Então, acho que aí foi muito pobre. E, finalmente, o Ordem e Progresso... O senhor não sabe. A gente tem até o slogan, Vila. Enquanto você fala, a gente vai colocar na tela. O senhor não sabe. O modelo, né? O senhor não sabe a história. Quer dizer, o senhor não sabe, deve saber, claro, o professor universitário, apesar que o Zé Eduardo Cardoso é professor universitário também. Da mesma instituição, vale lembrar, a PUC. Mas, Ordem e Progresso é um lema positivista e o Augusto Conde defende a ditadura republicana. Ou seja, a questão democrática não se coloca para os positivistas, nunca se colocará. Exemplo, Rio Grande do Sul, na República Velha, a Constituição Castilhista. Se o senhor ler, ela foi promulgada no dia 14 de julho de 1891, a Constituição do Rio Grande do Sul. A nacional foi em fevereiro do mesmo ano. Leia, é incrível o poder executivo fortíssimo. O legislativo se reunia para aprovar orçamento, não tinha iniciativa de leis e tal. Então, a referência à ordem e progresso, é necessário ver, e o senhor sabe, não é no sentido primário do senso comum, da filosofia das massas. É o que significa esse conceito no interior da filosofia positivista, que foi determinante, o senhor sabe, na República. Portanto, eu entendo que um discurso desse tipo tem de ser um discurso que fala um pouco do senso comum e tal, mas eu acho, sinceramente, sem ser chato, eu sei que eu estou sendo chato, já nem não começou o governo, eu posso já ir para oposição, não é isso, mas foi pobre. E ele falava só senhores, nunca falou senhoras, nunca usou feminino na fala dele, não usou uma vez o feminino. Não havia uma mulher atrás dele, nada ali. Só apareceu no final uma senhora loira ou com tingido, não sei se é loiro mesmo, não importa. Então, eu acho que está um cara de antigo ali. Me desculpe, ele está olhando para o passado e não olhando para o presente e para o futuro. Então, eu achei isso. Agora, eu torço que dê certo. Agora, nós vamos ter... Eu vou fazer marcação cerrada, como no passado. Marcação homem a homem, como na Itália marcamos nos anos 60. Né? Eu vou fazer... Porque eu quero ver concretamente como é que ele vai colocar em prática esses princípios. Vou fazer Quem pega a bola reparos, do Vila... Opa, vamos ter uma boa discussão aqui. Rio Preto e Itaquaritinga. É que o Vila está esquecendo o passado recentíssimo. Aliás, o presente. Sim, sim. Presente. Hoje de manhã, né? Veja de onde viemos. Esse homem, começa por aí, ele está acentuando os contrastes. Eu acho, deixa eu fazer primeiro uma premissa indispensável.
Eu acho que o político inteligente, quando assume um cargo, se ele for esperto, ele vai fazer o que o povo quer para continuar no poder. Isso é básico, elementar, mas no Brasil não acontece. Então, quando o Collor disse a mim, numa entrevista, quando ele assumiu a presidência, eu não confiava nem um pouco nele, mas ele disse, o meu modelo é o Felipe Gonçalves. Eu pensei o seguinte, esse cara tem 40 anos, não havia reeleição. Se ele agir como Felipe Gonçalves, ele vai ter mais 2 mandatos, se ele fizer a coisa direito. Mas ele achou que o Brasil, aliás, tem um livro recém-lançado, Vila, está lançando agora. Dia 16. Sobre o governo Collor, aí falaremos bastante disso, aí vocês vão saber muito mais. Mas eu achei que o Collor acabou imaginando que o Brasil era uma grande Alagoas, né? Alagoas ampliada, então ele não entendeu nada. Caçador de Marajá. E morreu de provincianismo também. O Michel Temer, eu quero crer que ele vai tentar fazer a coisa certa, porque ele é muito esperto. Quem preside o Congresso, a Câmara, né? Quem é secretário de Segurança, quem se reelege há tanto tempo, então não é bobo. Claro. Nem chegaria à presidência. Agora, eu acho que ele está fazendo o seguinte discurso. Primeiro, acentuando contrastes, temos, enfim, alguém que trata com carinho a língua portuguesa. Porque ele falou em vários momentos de improviso, não cometeu um único erro de português que eu fiquei olhando. O Lula é o exterminador do plural, começa isso. Ele espanca a língua portuguesa com uma selvageria, né, que é uma coisa de dar inveja a qualquer torturador aí, veterano. A Dilma Contanto que você não chega ao exagero de elogiar o Michel Temer como poeta, está apoiado. Pronto, é isso aí. Poeta não dá. Ele deve, aliás, parar imediatamente de publicar poesia. Com o presidente agora, já está bom, né? A Dilma, ela passou anos sem dizer coisa com coisa e hoje mesmo não disse. Então temos um homem que é compreensível. Você tem razão. Tem as platitudes de sempre, tem essa coisa do brasileiro verboso, não tem essas... Síndrome do bacharel, né? Mesóclises, tudo bem. Agora, ele está acentuando, eu acho, as diferenças. Quando você tem toda a razão. Ele não sabe, provavelmente não sabe a origem, né? Ordem e Progresso. Do Ordem e Progresso. Mas nenhum brasileiro sabe. E aí eu pego também pelo que disse o novo ministro da Justiça. Se os que ameaçarem a ordem serão reprimidos. Pela primeira vez se disse isso, que é um recado direto a esse MST, essas coisas boas que vão surgindo e tal. Quando ele fala em não vamos celebrar, aí eu acho que é coisa do temperamento dele também, mas isso foi uma celebração. Sim. Tanto que gritaram, ele vai com discrição. 2 vezes ele repete os adjetivos sóbrio e discreto. Sóbrio e discreto, no começo e no final. Com tudo ali escrito. Eu acho que ele está... Quando ele fala da Lava Jato, ele dá esses recados, aí estabelece também, acentua a diferença no plano moral. O PT que tentou sabotar a Lava Jato. Então eu acho que esse primeiro discurso, feitas essas ressalvas, né? Podia ser menor, podia ser mais objetivo e tal. Eu acho que ele deu um recado que é o recado a ser dado neste momento para a população brasileira, que ele está sossegando. Calma, vamos trabalhar juntos, temos pouco tempo, etc, etc. Agora, ele sabe que não é possível ter um tratamento, ter uma convivência civilizada com o PT. Ele sabe disso. Quando ele fala o governo de salvação nacional, ele está querendo sossego ali no Congresso e tal, mas ele sabe que o PT vai fazer uma oposição sórdida. Já está fazendo, desde o primeiro segundo. Eu gostei desses aspectos aí que eu mencionei, e acho que ele tem consciência
de que vai precisar agir mais duramente. Ele não pode dizer agora o que ele vai fazer na Previdência. Eu senti falta de uma menção explícita à reforma política, ao capítulo da reforma política que trata da redução dos partidos. Mas eu acho que ele também faz isso por ser um homem esperto. E ele está acentuando as diferenças com pequenos detalhes, como, por exemplo, respeito a Dilma e tal, que o chamou de traidor. Eu achei importantíssimo. Eu acho que é bom apresentar o PT como cafajeste, né? E isso é uma maneira também de conseguir passar esse recado. Eu acho que o Temer vai tentar fazer a coisa certa, apesar dos ministros, que nós vimos alguns, né? E apesar ele é um homem do PMDB, né? A gente não pode esquecer. Mas eu gostei, sim, do desempenho dele, porque eu não esperava mais que isso e porque eu estou levando em conta os antecessores. Carlos Graebi, para a gente Vamos lá, tentar amarrar seus pontos. Eu concordo com o Augusto. Eu acho que teve duas estratégias aí chave do discurso do Temer. Um foi marcar diferenças, certo? E outra foi abordar a questão chave da economia, que é a crise de confiança. Né? Marcar a diferença, o fato dele ter mencionado a Dilma, eu acho que assim, encapsula, né, a diferença. Né? O discurso da Dilma, que chamou as pessoas para a rua veladamente, falou, olha, esse governo que está entrando aí vai querer impedir as pessoas de se manifestar, de ir para a rua, que foi um discurso raivoso, ressentido, de desrespeito à instituição, de dizer que o país não funciona. O fato dele simplesmente dizer, é preciso respeitar a presidente Dilma, é fundamental. Eu acho que marca uma distância em relação a tudo que a gente... Eu também, olha, acho que faz tempo que deixou de ser privilégio de jornalista, né? Não gostar e desconfiar de político, né? Olhar político meio enviesado, né? Acho que todo mundo... É óbvio que a gente olha para o Temer e fala, bom, ninguém que chegou ao poder está lá só por querer o bem das criancinhas. Certo? A gente sempre olha para um político que está discursando com uma dose alta de desconfiança. Mas a formalidade, o apego aos ritos, dizer que a Constituição é importante, mesmo essa cordialidade e tal, eu acho que marca uma virada em relação a esse estilo estourado, raivoso, de chamamento para briga, né? Nós e eles. Então, eu acho que assim, essa estratégia foi boa no discurso dele. Falou, ó, tem uma ruptura aqui. Você pode achar velho, você pode achar careta, né? Você pode achar que é o mordomo de filme dos anos 50. Não é, de fato, entusiasmador ver o Michel Temer falando. Não é carismático. Mas é um corte necessário. E nesse momento, eu posso dizer, muito melhor do que aquele futurismo maluco e que desrespeita, que vai passar por cima de tudo, que era o que o PT queria. Né? Nós temos a verdade e os métodos para chegar e para implementar a nossa verdade não importam. Vamos passar por cima do que tiver na frente. Ele não, é mais conservador, é mais o diálogo. Então, acho que foi legal. Fez um traço aqui. Eu acho que o recado econômico era fundamental. A crise brasileira é sobretudo de economia. A gente tem um monte de coisa que está contratada. Desemprego não vai melhorar da noite para o dia, a inflação não vai melhorar da noite para o dia. Tem efeitos econômicos do que aconteceu no ano passado que a gente vai viver pelos próximos meses. Verdade. Não tem como consertar isso de um dia para o outro. A única coisa que esse governo pode fazer de imediato é dizer, nós vamos dar as condições institucionais para a economia voltar a funcionar. Vamos diminuir o Estado, vamos fazer as parcerias público-privadas, vamos valorizar de novo o empreendedor, vamos... Então isso ele fez. Isso era o que era necessário para começar a pôr fim à crise de confiança. Essa sensação de quem tem dinheiro, de olhar para o país e falar, eu não sei onde eu estou pisando. Não, esse cara ele é pró-negócio, ele é pró-economia de mercado, ele é pró-empreendedorismo. Então, eu acho que eu posso ir para lá.
Sem contar, e eu acrescento o seguinte também, é difícil olhar para ele, ouvir e aí você vai, é esse o chefe do golpe. Esse não chefia golpe nenhum, não combina com chefe de golpe. Eu acho que os correspondentes estrangeiros que acompanham esses discursos não estão entendendo nada, porque eles esperavam um general com aquele cap general daqueles, boliviano. Né? Aqui então aparece o Temer, que é um homem, ele é muito parecido com um homem comum. Ele faz questão de agir assim. Ele é um cara que não tem redutos eleitorais, ele se elege por aí, está em várias cidades, né? E tem Tietê, que é desse tamanho. Eu prefiro a poesia parnasiana. Como eu não esperava, tá, uma coisa... Eu não quero mais saber de homem providencial. Isso. Então eu me senti até aliviado. Eu prefiro a poesia parnasiana do Temer nesse momento do que o futurismo. Não exagera. A poesia já é demais. Do que o futurismo do PT, aquela coisa, sabe? Vamos passar por cima de tudo que veio antes de nós, porque não interessa. E eu gostei da frase do pensador que o Vila descobriu. Como é que é? Tem que sonhar? Se for para sonhar pequeno, eu não durmo. É isso que é. O Vila vem com essa frase na cabeça. Olha só, teve uma coisa legal no discurso do Temer, teve um conceito no discurso do Temer. Quantas vezes vocês ouviram um discurso da Dilma que tinha um conceito? Tinha o tal conceito da democracia, da eficiência. A sua mandioca. Que é legal. Era a mandioca, o estocar o vento. Não vamos mais ter a mandioca, o vento, o cachorro. Não vamos falar mais presidenta, né? Agora, não há preço, olha, não há coisa que pague isso. Meu Deus do céu. Agora, eu tô quase gostando daquele gesto que ele faz com as mãos. Assim. Teve gente que cuidado da que a pastilha vai chover de pastilha daqui a pouco. O rapaz deu um pique ali. Dele ali. Agora, logo a gente vai saber quem ele é. Mas vamos ver, não é dar uma de desconfiado. Eu trabalhei um tempo em Minas. Eu trabalhei um tempo em Minas, e na Minas Histórica, ali em Mariana, acho que o pessoal lá era chamado de gaveteiro, porque chegava o pessoal para comer, eles enfiavam a comida na gaveta e tal. Mas eu achei, sem ser chato, eu concordo com vocês, é verdade. Poxa, de manhã, o que nós vimos de manhã? Poxa, pera um pouco, é de manhã, no mesmo dia. Manhã. Mesmo dia. E o que nós vimos na tarde, claro que, você tem outro mundo. Porém, contudo, todavia, algumas vezes eu acho que a fala dele, e como é um ministério muito plural, e acho que com pouca eficácia, eu duvido que, excetuando o Serra, excetuando o Henrique Meirelles, o Blairo Maggi, o cara não constrói um império se não é capaz, e provavelmente mais um outro. Os outros não me parece Leonardo Pitiani, Kassab, outros gestores lá muito eficazes, Jucá, etc. Algumas vezes, eu teria de pensar, eu vou tentar ouvir e pensar melhor também, mas eu acho que um pouco de um discurso bacharelesco dos anos 50, algumas frases, as formas oblíquas, algumas vezes lembrou até o Jano, o Celuía, por exemplo. Celuía foi sensacional. Agora, claro que é legal o melhor Celuía do que falar Menas. Claro, claro que nós temos um universo aqui. Demos um salto do cão, isso é uma grande coisa. Agora, eu acho que ele também eu vou me pôr na posição dele, acho que entender. Você não sabe se vai ser um governo de curto, vai ser um governo, vai acabar um mandato, vai até 31 de dezembro de 2018 e tal. Ele tem de pensar, ele tem de pensar que o Senado vai julgar. E provavelmente daqui 4 meses. Essa história aqui, o Lewandowski, tem de ser até setembro que o Lewandowski sai, como se o Lewandowski fosse segurança para algum tipo de julgamento. E o presidente do STF não tem qualquer interferência no processo do julgamento do Senado. Está claro no rito procedimental e na Constituição. Mais ainda. Mas eu achei ainda, falta um pouco de pegada. É verdade que eu concordo também com vocês, que nós gostamos muito, eu, por exemplo, gosto de um sujeito mais duro, um discurso mais direto, no momento. Mas eu achei... E ele, me parece que ele falou mais para o século XX do que para o século XXI. Não ter mulheres, não ter nenhum moreno, as expressões só senhores, nunca falou senhoras, eu não gosto de todas e todas, eu odeio aquela expressão todos e todas. Brasileiros e brasileiras. Eu odeio aquela todos e todas, eu odeio tudo. Mas eu percebi que há um certo olhar
para trás, ele não está olhando para frente. Ele não fez uma menção à política externa. Teve uma hora que eu achei que ele ia falar. Ele preparou, não sei se a tosse ainda não tinha chegado à pastilha, eu achei que ele ia dar um toquinho de leve na política externa, ia falar alguma coisa importante. Quer dizer, mas ele disse... Ele falou da Constituição. Não, ele né? falando recuperar valores. os valores. Mas poderia ter uma referência. Ele tocou ali no início, que é logo no começo da Constituição, que tem esse artigo tal sobre a questão da política externa, mas faltou um pouquinho mais ali, que era para mostrar esse posicionamento novo, longe dos bolivarianismos, das maluquices, que o Brasil, que transformou, o que o Celso Amorim, o pior deles foi o Celso Amorim, que transformou o Ministério das Relações Exteriores num diretório acadêmico estudantil e tal. Eu fiquei meio assim, claro que eu esperava mais, mas evidentemente que eu concordo que no mesmo dia a gente ter uma mudança histórica radical seria esperar demais. Se de manhã nós tínhamos aquela cena grotesca tal, e já de tarde ter um outro Brasil. Eu acho ele que acabou de assumir. Ele vai ter que agir rapidamente e as ações vão mostrar como é que E vamos ver concretamente, estudar melhor até o ministro do Trabalho, quem que é mesmo que foi nomeado? Vou procurar. Que o trabalho aqui. ficou com a Previdência Social. Não é a Previdência Social. Para onde foi o Bruno Araújo? Cidades. Não, Bruno Araújo é Cidades. Porque Previdência Social ficou junto com o trabalho, o que está correto, o que eu não... Ronaldo Nogueira de Oliveira. Eu não conheço, também sinceramente. Não. Concordo, sinceramente, confesso que também não conheço. Eu não conheço. Foi para lá e tal. Aí ele juntou, até a época do Geisel era junto, o Geisel que separou, em 1974 tal. Trabalho... Aí depois o Collor voltou a fundir, depois voltou a separar no governo Itamar, né? Eu acho que trabalho e previdência... Agora, eu não entendi no organograma ministerial, e ele lembrou, e eu concordo, que diminuiu 10 ministérios, se não me engano, né? Isso. Qual a relação entre ciência, tecnologia e comunicações no ministério só? Que ele pôs o Kassab. Comunicações, tudo bem. Agora, ciência e tecnologia são irmãs. Agora, o que comunicações... Inovações e comunicação. Tem inovações. O Kassab é tudo isso? O Kassab não é nada disso. Então, a coisa aí que eu não entendi bem. E eu acho que aí perdeu uma oportunidade. Eu sei que precisava enfiar o Kassab por causa dos votos do PSD. Setor no PSD da Bahia que votou em massa no governo. Tinha de colocá-lo, ou alguém do PSD, mas como ele é um partido ainda muito frágil, etc. tal. Mas a ciência e tecnologia, se você desse um sinal para a sociedade, se colocasse um grande cientista, um cara assim, bam, na área, num país que tem problemas gravíssimos na área de ciência e tecnologia, né? A má aplicação, muitas vezes não é falta de recursos, mas é a má gestão da coisa pública, a qualidade do gasto, seria um sinal importante. Eu acho que faltou no Ministério um tipo de coisa assim, uma ponte, que fosse uma coisa de falar assim, pô, esse cara realmente é diferente. Não é só na economia. Ele também... Mas o governo Temer não vai refundar o Brasil. Não, mas um grande cientista seria bom se tivesse, né? Olha, você pega as duas cerimônias, isso aí é... uma cerimônia e a outra é quermesse, né, no mesmo local. Você percebe uma diferença tremenda. Agora, você tem de levar em conta que ele também montou um ministério pensando que ele tem de mostrar serviço já. E ele vai precisar do Congresso. Então ele teve de fazer concessões aos partidos sem as quais ele não aprovaria nada. E de repente começa o PT com a conversa de que, pô, não mudou nada. Vamos chamar pela palavra certa. Ele teve que ceder ao fisiologismo. Mas... é o jogo. Como revela, infelizmente... ou como confirma o Fernando Henrique no livro de memórias dele. Ele falava, pô, o absurdo, claro que ele é diferente eu acho que ele é bem melhor que o Temer. Mas ele dizia assim, pô, é duro, você tem de tornar o país mais moderno fazendo coisas velhas, antigas, que não podem mais ser feitas. Ele tinha consciência disso. O Temer... ele é isso. Por isso que ele consegue... ele entende muito bem o velho. Presidir o PMDB e presidir a Câmara com eficiência. Mas acho que vai ter dois governos cronologicamente, dois governos tempos. Um até o julgamento. Que você tem de montar uma estrutura de governo para garantir o julgamento e a condenação. Você vai ter que começar a fazer quando você... aí você é plenamente presidente, aí você vai tomar posse formal na presidência da República. Agora ele é um presidente interino. Eu pergunto, né? Será que alguém não falou, o alertou para isso, assim, não tem nenhuma mulher. Será que ele não ouvia? É capaz que não, sabia? Será? Porque eu acho que ele vai fazer isso no segundo, nessa segunda fase. Chegou a cogitar a deputada Mara Gabrilli do PSDB para compor o ministério dele e acabou... que direitos humanos foi para a justiça. Exatamente. E você teve também
Em que? Um Julgar. bolo menor. E lembre-se Olha, que os artistas, desculpe, Grebe, cultura Menos fatias. foi para a educação, onde deveria ficar. Vai ver uma rebelião da turma do dinheiro da Claro. Petrobras, Lei Rouanet, porque onde já se viu, acabou com o Ministério da Cultura. Porque foi para a educação e certamente vai ter muito mais critério agora Claro. na construção, não só da Lei Rouanet, como do patrocínio das empresas estatais. Vai ter verdade. um barulhão, prepara-te, viu? Bem, Agora, Augusto, só retomando para fechar aqui minha participação, uma coisa que eu acho que é importante que você disse. O fisiologismo, ceder ao fisiologismo nesse momento era importante. Era importante, não. Talvez Era não houvesse escapatória, inevitável. era inevitável. Mas ele podia ter falado da reforma política. Porque daí sim ele daria um sinal de Podia. que ele não está completamente investido nesse velho hábito. Podia. Faltou. horrível. Faltaram recados, Faltou. claro. Faltou esse recado. Mas bem, Graeb, Vila, Augusto, muito obrigado. Eu posso fazer só dar uma desperto? Convidar todos, amigas e amigos, claro. olha o feminino, o masculino. Né? Deixa o Vila dar o recado, então, porque, o porque senão livro. nós vamos competir com os nobres senadores naquela isso longa aí. sessão. Vai lá, Vila. No dia 16, segunda-feira, a partir das 18 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, está sendo lançado o meu livro Collor Presidente, 30 meses de turbulência, intrigas, reformas e corrupção. O livro foi até citado pelo ex-presidente, ele citou um trecho, cada um cita o que quiser do livro da Bíblia, do Alcorão. Então ele citou um trecho, tudo bem, fiquei até muito satisfeito, tal, de uma passagem do livro que agrada fez ao referências senador. elogiosas. Aí já... Aí isso nos levou a suspeitar. Vamos desenhar com cuidado esse livro, viu? Cuidado, lê Marcos bem. Vila? Alguma coisa o Vila fez. Então, convidar todos a participar do lançamento e Seis claro, da quero tarde. ouvi-lo a partir das 6 da 6 da tarde. tarde, ali no Conjunto Nacional, na Augusta com a Paulista. E Estaremos no próximo bem. programa que você vier aqui, fale do futuro da esquerda no Brasil. Pô, legal essa Por questão favor, do não PT, esquece. perfeito. Estaremos- perfeito. E depois do lançamento vai apresentar o livro aqui Claro, em TV claro. já em um 100 edição. Vamos correto? discutir o livro, é legal, valeu. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado para vocês. Esse foi o 100 edição, obrigado pela sua companhia durante toda essa programação e a programação de TV já não para. Até mais.